E aí, pessoal, continuando nossa aula de critérios de divisibilidade, essa será a aula 2, tá? E na aula um, no finalzinho da aula um, eu estava falando do critério de divisibilidade por 11, tá? O que teremos que fazer para saber se um número é divisível por 11, tá? Eu peguei aqui, pessoal, o número 1353, tá? Ele diz que é divisível por 11 se a soma dos algarismos de ordem par, ou seja, ó, a ordem par é o 3 e o 3 aqui, né? Porque é assim, pessoal. O primeiro algarismo ocupa a primeira posição, não é isso? Um de primeira posição é ímpar, tá? O 2 de segunda posição é par. O 3 de terceira posição é ímpar e o 4 de quarta posição é par. É só lembrar dos números pares, 2, 4, 6, 8, tá? E dos números ímpares, 1, 3, 5, 7, tá? Então ele diz que se a soma dos algarismos de ordem par, tá? Ou seja, aqui no caso o 3 mais o 3, menos a soma dos algarismos de ordem ímpar, né? Que é o 1 mais o 5, tá? Porque eles estão na primeira e na terceira posição, que são posições ímpares, tá? E o 3 e o 3 estão nas posições pares, que são segunda e quarta posição, né? Se essa soma aqui dos de ordem par menos a soma dos de ordem ímpar, que são 1 e 5, né? For um número divisível por 11, tá? Então eu fiz aqui, ó, 3 mais 3, ó, menos 1 mais 5, ó, 1 mais 5, tá? Deu 6 menos 6, 0. Pessoal, 0 é divisível por 11, tá? Se eu fizer 0 dividido por 11, dá 0, tá? Então é divisível, ó. Tanto que eu fiz aqui a divisão, ó, de 1353 por 11, ó, resto 0, tá? Só para confirmar, o resto deu 0, pessoal. Então significa que a divisão o número é divisível, tá? O número é divisível. Beleza? Eu tenho aqui o número, eu peguei aqui, ó, o número 2543, tá? Peguei a soma dos algarismos de ordem par, né, que é o 5 e o 3, ó, menos a soma dos algarismos de ordem ímpar, que é o 2 e o 4, né? Tá, pessoal? Então eu fiz a soma e subtraí, deu 2, ó. Se eu dividir 2 por 11, pessoal, não vai ter resto zero, tá? Se eu dividir 2 por 11, eu vou ter um número quebrado, tá? 0,188, tá? 0,18 eu vou ter. Então, significa que o número 2543 não é divisível por 11, tá? Peguei o número, pessoal, 10.989 aqui, ó, outro número para verificar se ele é divisível por 11. O que eu fiz? Peguei os algarismos de ordem par e somei. Ó, o 0 está na segunda posição, então ele está numa ordem par. E o 8 está na quarta posição. Então ele está numa ordem par, tá? O 1 está na primeira posição, é a ordem ímpar. O 9 na terceira posição é a ordem ímpar. E o 9 na quinta posição é a ordem ímpar, né? Tá? Somei 0 mais 8 menos os de ordem ímpar. 1 mais 9, tá? 8 menos 19, pessoal. Aqui no caso, pessoal, a gente não considera a regra de sinais não, né? Subtrai e conserva o sinal do maior. Não tem isso não tem a ver com isso não, tá, pessoal? Tem a ver com o resultado do número natural que a subtração vai gerar, tá? É um número positivo. Então, deu 11, ó. 19 menos 8 deu 11, tá? 11 é divisível por 11? É.
dá quanto? 11 dividido por 11 dá 1, né, pessoal? Dá 1, então, e o resto é 0, então é divisível por 11, tá? Simples assim, tá, pessoal? Parece difícil assim à primeira vista a divisibilidade por 11, por 7, mas não é não. Depois que a gente aprende a regrinha, tá? E é isso, pessoal. Então, vamos à divisibilidade por 12. Um número é divisível por 12 quando é divisível por 3 e por 4. Seguiu a regra da divisibilidade por 12, por 3 e por 4, então também é divisível por 12, tá? Por exemplo, eu pego o número 396. Qual que é a regra da divisibilidade por 3? Eu tenho que somar, né? Eu tenho que somar 3 mais 9 mais 6, né? Vai dar 9 mais 6, vai dar 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? 14 mais 3 vai dar 15, 16, 17. 17, pessoal. Então, 17 é divisível por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. 3 vezes... Já passou. 3 vezes... Pera aí, será que eu fiz essa soma certa aqui? Pera aí, deixa eu ver. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, pessoal. Desculpe, 18. Dá 18 aqui. 18 dividido por 3, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, para 18 nada, ou seja, é divisível por 3, tá? Porque o resto da divisão foi 0, então esse número aqui é divisível por 3. É divisível por 4? Qual o critério da divisibilidade por 4? Um número é divisível por 4 quando termina em 00, tá? Ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4. Este número também é divisível por 4, tá? Então, número formado pelos dois últimos algarismos, 96, vamos ver, 96 dividido por 4 dá 2 vezes 4, 8 para 9, 1, abaixo 6, 4 vezes 4, 16, para 16, nada, resto 0, portanto, o número 396 é divisível por 3 e é divisível por 4. Então, ele também é divisível por 12, tá, pessoal? Simples assim. Se não for divisível por 3 e for por 4, ou for divisível por 4 e não for divisível por 3, aí não é divisível por 12, tá? Tem que seguir esse critério. Beleza, pessoal? Divisibilidade por 13. Um número é divisível por 13 se o quádruplo 4 vezes do último algarismo somado com o número sem o último algarismo resulta em um número divisível por 13, tá? Então, um número é divisível por 13 se o quádruplo do último algarismo, eu tenho, por exemplo, assim, se eu tenho, por exemplo, o número 16.562, 16.562, né? Seu quádruplo do último algarismo, vou pegar o último algarismo e multiplicar por 4, não é quádruplo, tá? Somado com o número sem o último algarismo, então eu tenho que tirar esse número aqui. Eu tenho que colocar o número sem o último algarismo, tá?
mais 2 vezes 4, 8. Resulta em um número divisível por 13. Então vamos fazer essa soma aqui. 1656 mais 10 dá 1666 menos 2, 1664, né? Então, pessoal, o que ocorre aqui? Agora eu tenho que fazer a divisão desse número por 13. Dá por 16, vai dar 1. 13 vezes 1, 13. Sobra 3, abaixa o 6. Tá? Dá 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Sobra 10. Abaixa o 4. Vai dar 8. 8 vezes 3, 24. Vai 2. 8 vezes 1, 8. 9, 10. Olha aí, pessoal. Resto 0, tá? Resto 0. Então, concluindo que 16.562 é divisível por 13. É divisível por 13, tá? Divisibilidade por 14, pessoal. Divisibilidade por 14. Um número é divisível por 14 se é par e também se é divisível por 7. Tá? Então, pessoal, o número tem que ser par. Par é terminado em 0, 2, 4, 8, tá? E também tem que atender o critério de divisibilidade por 7, tá? O critério de divisibilidade por 7 é aquele que a gente faz assim, ó. Por exemplo, eu tenho o número 756. Eu tenho o número 756, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o último algarismo dele e multiplicar por 2, tá? 6 vezes 2 é 12. E vou pegar o número sem esse último algarismo e vou subtrair de 12. 75 menos 12. Tá? 75 menos 12 dá 65, menos 2 dá 63, né? 63 dividido por 7. 7 vezes 9, 63, ó, resto 0, pessoal. Ou seja, 756 é divisível por 7, tá? Ele termina em 6, não termina, pessoal? Se ele termina em 6, ele é par, não é, pessoal? E se ele é par, ele é divisível por 2, não é? Então, pessoal, se ele é par e é divisível por 7, então ele é divisível por 14 também, tá? Se a gente fazer assim, ó, 756 dividido por 14, 756 dividido por 14 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 1 é 5. E 2, 7. Sobra 5. Abaixo 6. Dá 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1 é 4. E 1, 5. Ó. Tá? Resto 0.
Ou seja, 756 é divisível por 14 também, tá? Divisibilidade por 15, pessoal. Um número é divisível por 15 se é divisível por 3 e também se é divisível por 5. Basta atender o critério do 3 e do 5, tá? Muito fácil. O critério do 5, o critério de divisibilidade por 5 qual é? Todos os números que possuem como último algarismo 0 e 5 são divisíveis por 5. Se tiver como último algarismo 0 e 5 é divisível por 5. E por 3, vocês têm que somar os algarismos, tá? E dividir por 3 para saber se é divisível por 3, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, o número 175, 7 mais 5, 13, né? Mais 1, 14. 14 dividido por 3, 7 mais 5, 12, desculpe. 12 mais 1, 13. 13 dividido por 3 vai dar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Para 13, 1. Olha só, então esse número não é divisível por 3, tá? Olha o resto dele, não é divisível por 3. Então, ele só é divisível por 5, tá? Então, ele também não vai ser divisível por 15, ó. Se eu pegar aqui 175 e dividir por 15, vocês vão ver que não vai ter resto zero. Dá um número quebrado, dá 1, 17 menos 15, 2, abaixo 5, 15, 15. 5 menos 5, 2 menos 1, 10, vírgula e 1 zero, tá? Dá 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9, tá? 100 menos 90, não sobra um resto zero, pessoal, tá vendo? Aí dá um número quebrado, então 175, apesar de ser divisível por 5, não é divisível por 3, então ele não é divisível por 15 também. Por quê? Porque para ser divisível por 15 tem que ser divisível por 3 e também por 5. Tá, pessoal? Divisibilidade por 16. Divisibilidade por 16. O número é divisível por 16 se o número formado pelos seus 4 últimos algarismos é divisível por 16. Tá? Por exemplo, eu pego o número 54.096. 54.096, tá? Quatro últimos algarismos, né? É divisível por 16. Então eu tenho que verificar, ó, fazendo a divisão, né? Dividido por 16. 4.096 dá 2. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Sobra 8. Abaixo 9. Vai dar 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 1, 5. E 3, 8. Sobra 9. Abaixo 6.
dá 6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 1, 6. E 3, 9. Olha só, resta o zero, pessoal, tá? Então significa que o número 54.096 é divisível por 16, tá? É divisível por 16, tá? Seja o tamanho do número que for, pessoal. Se tivesse assim, 8, 7, 9, 2, 4, 4096, tá? Então teria aqui, ó, esse número seria divisível por 16. Se fizesse a divisão desse número por 16, vamos ver quanto daria. 87, 92, 4, 0,96 dividido por 16. Ó, se vocês fizerem essa divisão aqui por 16, pessoal, eu não vou fazer aqui porque vai demorar um pouquinho, tá? Aqui ó, é um número grande. Vai dar esse valor aqui, ó, 54.952.756. E o resto vai ser zero, tá, pessoal? Ou seja, esse número aqui todinho, tá? Como que se lê ele? Milhão, 879.244.096 é divisível por 16, tá? Só por conta desses 4 últimos algarismos aqui que eu já analisei aqui, ó, tá? Então esses critérios servem para facilitar a nossa vida, pessoal, quando a gente tem números muito grandes como esse, assim, tá? É mais para isso mesmo, pessoal. Pessoal, eu vou finalizar essa aula aqui porque a minha câmera já está ficando carregada e a gente vai continuar agora na aula 3, tá? Falando dos critérios de divisibilidade por 17, tá?